Olá pessoal, veja aí que questão interessante do Enem 2015, a questão 174, sobre função do segundo grau. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior da estufa em graus Celsius é dada pela expressão T de H igual menos H ao quadrado mais 22H menos 85. O que é isso aqui, pessoal? Função do segundo grau. Em que H representa as horas do dia, T a temperatura. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então veja bem, temperatura menor que zero, classificação muito baixa. Temperatura entre 0 e 17, baixa. Temperatura entre 17 e 30, média. Temperatura entre 30 e 43, alta. Temperatura maior, 43, muito alta. Ele diz, quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta. O que ele diz para nós aqui em cima? Vamos voltar lá. Quando a estufa, o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. É isso que ele quer saber. Quando que o estudante vai obter a maior número possível de bactérias? Quando atinge a maior temperatura máxima. Isso aqui, o gráfico da função quadrática é uma parábola, não é? Então veja bem, nós temos aí o seguinte, ó. No eixo X, nós temos as horas, o tempo. No eixo Y, nós temos T maiúsculo, a temperatura, não é? Então, veja bem, você tem aqui uma curva, uma parábola com a concavidade para baixo. Por quê? Porque o A é negativo, olha lá, ó, menos H ao quadrado. A função é assim, ó, T de H é igual menos H2 mais 22H menos 85. Então isso aqui corresponde a uma parábola com a concavidade para baixo. Por quê? Porque o A da função é negativo. Agora veja bem, aqui é o vértice da parábola. Quando é que a temperatura é a maior possível? Corresponde ao Y do vértice. Esse Y vértice corresponde aqui ao X do vértice, que é a hora em que a temperatura mais alta aconteceu. Então o que é que nós temos que determinar? Temperatura máxima. Temos que determinar o Y do vértice. O Y do vértice é dado por menos delta sobre 4A. Vamos calcular isso então. Então vai ficar assim, ó. Vou calcular aqui mesmo, ó. Vai ficar oposto de quê? Delta. Delta é B ao quadrado, B é 22. 22 ao quadrado, menos 4, vezes A, o A é menos 1, vezes C, o C é menos 85, certo? Isso aí dividido por quanto? Por 4 vezes A. O A é menos 1, vai ficar menos 4. Então isso vai ficar 22 ao quadrado, põe o menos antes lá, ó, menos 22 ao quadrado, 484. Menos vezes menos vezes menos dá menos. 4 vezes 85 dá 340. Isso aí dividido por menos 4, certo? Ora, negativo por negativo, positivo. 484 menos 340, isso aí vai dar 144. Dividido por 4 vai dar
36. O que nós acabamos de achar, gente? A temperatura máxima corresponde ao Y do vértice, a maior temperatura. Porque o vértice, a concavidade para baixo, o vértice é o maior valor de Y. 36 graus. Ora, 36 graus está onde? 36 graus está entre 30 e 43. Temperatura 36 está entre 30 e 43. Corresponde ao quê? A temperatura alta. Isso aí corresponde à letra D. Temperatura alta. E que hora ocorreu essa temperatura? Olha bem, o X do vértice, aqui ó, X do vértice. O X do vértice é o que? Se nós quisermos completar. X do vértice é o que? É menos B sobre 2A. Ou seja, oposto de B, oposto de 22, menos 22, sobre 2A, menos 2, 11. Ou seja, às 11 horas, que é o X do vértice, a temperatura foi máxima, 36 graus. Certo? Correspondendo aí, como eu disse, à letra D, né? Letra D. Esse finalzinho aqui não precisava, só para completar o problema. Tá certo? Então é isso. Temperatura alta, porque está entre 30 e 43. Pessoal, estuda direitinho esse problema, muito legal, sobre o Y do vértice da parábola da função quadrática. Concavidade para baixo, porque o A é negativo. Menos delta sobre 4A deu 36, que é a temperatura máxima. Tá certo? Então, até a próxima e muito obrigado.